Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, O Senhor Jesus cura hoje. Estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Faz parte das nossas crenças bíblicas e também pentecostais a cura divina. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina do Espírito Santo, sobre a atuação do Espírito Santo, tá? E isso inclui, logicamente, a mensagem, o ensino bíblico acerca da cura divina. A lição de número 10, ela vai tratar, então, exatamente acerca disso. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, a sua participação é importante. O texto da nossa lição, o comentário da nossa lição está baseado em Isaías 53, 4 a 6 e Mateus 8, 16 a 17. Nós temos como objetivo geral apresentar a cura divina na Bíblia, conceituar o que é a cura divina, pontuar a cura divina como parte da salvação e refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Bem, primeiramente, vamos definir o que é a cura divina. Nós podemos definir a cura como um aspecto importante do Evangelho, que é o bálsamo, o alívio e a solução de um problema relacionado à enfermidade na vida de uma pessoa, através da invocação do Senhor Jesus, da prática da oração e também da atuação do Espírito Santo, trazendo assim o bálsamo, o alívio, o livramento daquela aflição. Isso então é o que nós chamamos de cura. Nós chamamos de cura divina porque é a cura proporcionada por uma ação divina, por uma ação de Deus. Por isso nós chamamos então de cura divina. Bem, vamos ter uma visão bíblica acerca deste ensino tão precioso revelado nas Escrituras. Primeiramente, vamos observar em relação à origem e à natureza, então, da enfermidade. Logicamente, não fazia parte, então, dos planos de Deus, não era a intenção divina para a criação que houvesse, então, as enfermidades, né? Deus, a enfermidade, ela faz parte do sofrimento humano. Deus, ele já antevia o sofrimento humano, mas o sofrimento humano e, consequentemente, a doença, ela não fazia parte dos planos de Deus para a criação. Bem, nós devemos, então, atentar e estabelecer a relação entre a enfermidade e o sofrimento humano. O sofrimento humano e, consequentemente, a enfermidade, ela é consequência da queda de Adão e não da vontade de Deus. Nós observamos isso desde o livro de Gênesis. Nós então sofremos e, consequentemente, nós temos enfermidades por causa da nossa condição de caídos no pecado. Nós estamos em uma condição de caídos no pecado. A culpa recai sobre Adão e seus descendentes. Essa é a visão bíblica. A queda foi o resultado da rebelião de Adão. Ela foi inclusive catastrófica. Os resultados dessa rebelião de Adão foi catastrófica. E nós observamos isto também no livro de Gênesis. O mundo, quando foi criado por Deus, no seu estado edênico, ele não conhecia o sofrimento humano, né? O sofrimento e, consequentemente, então, a doença, ela é resultado da rebelião, então, de Adão. Bem, outro elemento que nós devemos atentar nas Escrituras, a Bíblia mostra tanto a origem da enfermidade, mostra também a natureza, então, da enfermidade. A natureza da enfermidade, então, ela é física. É claro que ela pode tomar uma proporção ampla, às vezes, no corpo de uma pessoa, mas, logicamente, está associado, então, ao aspecto físico. Estamos falando da enfermidade física. Claro que existem as doenças chamadas psicossomáticas, que são doenças da alma que afetam também o nosso corpo. Bem, devemos atentar também que
o domínio dos poderes das trevas também afeta a realidade presente do sofrimento. Então, a causa do nosso sofrimento é inicialmente em relação à rebelião de Adão, mas a atuação também do mal, ela contribui, ela afeta a realidade presente do sofrimento. Nós observamos isto na Bíblia, 1 Coríntios 5:5, 2 Coríntios 12:7, 1 Tessalonicenses 2:18, 1 Timóteo 1:20. São textos bíblicos que estão relacionados a este assunto. Se nós caminharmos ou palmilharmos o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos também ter uma visão então bíblica acerca da enfermidade, acerca da doença. Em Gênesis 3, o versículo 16, Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor, com dor terás filhos. A palavra hebraica utilizada aí está relacionado a perturbar, afligir, e transmite então a ideia de tanto a física quanto emocional. Esta palavra então, ela é inclusive utilizada para descrever o juízo de Deus contra a mulher e contra o homem. Nós observamos também no Antigo Testamento um certo vínculo entre o pecado e o castigo. Nós observamos no Salmos 38, versículo 3, no Salmo 107, versículo 17, está escrito assim: por causa das suas iniquidades são afligidos. E aflição aqui significa então enfermidade. Então a Bíblia, ela estabelece também uma conexão entre a enfermidade e o pecado. Nós temos na Bíblia Uzias, rei de Judá, foi acometido por uma lepra por ter cometido o pecado de sacrilégio, segundo Crônicas 26, 16 a 19. A Bíblia também fala sobre Asa, segundo Crônicas 16, 11 e 12. A Bíblia diz que ele foi repreendido por não ter confiado no Senhor, né? Não por ter buscado assistência médica, mas por não ter confiado no Senhor, segundo Crônicas 16, 11 e 12. Aqui não é uma restrição aos médicos. O objetivo desse texto é mostrar a importância de se confiar no Senhor. Então, textos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos também alguns momentos estabelecidos a conexão entre a enfermidade e o pecado. Em Marcos 2, por exemplo, Jesus deixou subentendido que há um relacionamento de causa e efeito entre a enfermidade e o pecado, pois ele diz para o homem que os pecados deles estavam sendo perdoados e manda o homem levantar e andar, né? Então, uma relação entre o pecado e a enfermidade. Em João 5,14, Jesus advertiu um homem depois de curá-lo: não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. João 5, versículo de número 14. Então, não há dúvida, né, de que há esta relação entre a enfermidade e o pecado. Também entre a ação dos demônios, é o relacionamento entre o demonismo e a enfermidade. Nós observamos isso especialmente no Novo Testamento, nos Evangelhos. Lucas 13, 11 a 17, encontramos uma mulher mantida presa por Satanás, né? Ela tinha um espírito de enfermidade. Lucas 13 e o versículo 11. É um texto que exemplifica bem isso. Também outro texto é Mateus 9, 23 a 24. Um mudo foi levado a Jesus, né? Jesus simplesmente expulsou o demônio e aquele homem então foi livre. Bem, nós temos também o caso de Jó no Antigo Testamento, né? O caso de Jó foi uma permissão divina. Nós temos exemplos então de permissão divina a Satanás para infligir enfermidades aos seus servos. É o caso, por exemplo, de Jó no Antigo Testamento e é o caso também de Paulo no Novo Testamento, né? 2 Coríntios 12 e o versículo de número 7 fala de um mensageiro então de Satanás. Bem, então a enfermidade, a doença no Antigo e no Novo Testamento. Bem, ainda em relação à questão da origem da doença, né?
A origem da doença, historicamente, ela está relacionada ao fato da entrada, então, do pecado no mundo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Se o homem não tivesse pecado, certamente não sofreria dores, fraqueza, enfermidade em seu corpo. Romanos 5, versículo 12. Então, historicamente, a enfermidade está relacionada à entrada do pecado no mundo. Nós observamos isto em vários momentos, então, da Bíblia, né? Eu poderia citar aqui vários textos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, que confirmam isso que eu estou dizendo, né? Como, por exemplo, Lucas 4, versículo 18, Lucas 13, 16, Atos 10, 38, enfim. Fisiologicamente, a origem da enfermidade está relacionado, então, à evidência, então, clara, tangível, né, do pecado e sua manifestação no corpo humano. Isso não quer dizer que toda vez que uma pessoa fica doente, ela cometeu algum pecado específico, mas isso está relacionado ao pecado de uma forma geral, né? Ao mundo caído em que nós estamos vivendo. E, em terceiro lugar, a origem, então, da enfermidade, ela está relacionada também ao aspecto corretivo. Então, em primeira instância, primeiramente, ele está relacionado à natureza pecaminosa e ao mundo decaído que nós tivemos e aos efeitos do pecado sobre a nossa vida, mas Deus pode utilizar, né, em segundo momento, as enfermidades como forma corretiva para nós. Deus pode, né, por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa e o mundo pecaminoso em que nós estamos vivendo, utilizar-se desse meio, então, para nos corrigir, né? Para nos corrigir, para nos disciplinar. Então, Deus usa de forma corretiva também, né? Hebreus 12, 5 a 8, a Bíblia fala sobre a correção de Deus, e uma das formas que Deus pode utilizar para nos corrigir é exatamente a disciplina, a enfermidade. É bom lembrar também que algumas pessoas, elas fazem mau uso, então, da mordomia do corpo e, consequentemente, essas pessoas vão sofrer as consequências disso, o mau uso da administração do corpo, da mordomia do corpo. Uma pessoa que faz mau uso da administração do corpo, né, ela então pode incorrer então em efeitos sobre isso, sobre a sua saúde, sobre a sua vida no aspecto físico. Bem, outro ponto que nós vimos aí a questão da origem e a natureza então das enfermidades. Mas em segundo momento, o comentarista ele aborda sobre a cura divina como parte da salvação. Esse é um dos tópicos que é debatido, né, na teologia cristã acerca da cura na expiação. A cura faz parte, então, da expiação, né? Nós observamos, então, que sim, a primeira coisa que nós vamos observar em relação a isto é que o homem ele não é uma dualidade. O homem, há conexão, né? O homem tem a parte material e espiritual, né? Claro que há a dualidade, mas eu estou dizendo que essa dualidade entre a parte material e espiritual, elas estão interligadas, né? É o aspecto, então, holístico, ou seja, quando nós consideramos o homem do ponto de vista holístico, a união entre o material e o espiritual, nós então não devemos negar então que deve ser desassociado essas duas partes. E consequentemente então, se há essa associação entre as duas partes, material e espiritual do ser humano, e se Deus provê então a salvação para a alma humana, né, ele então inclui logicamente então aspectos relacionados também ao corpo, né? Nós observamos isto em 1 Tessalonicenses 5, 23, quando Paulo fala sobre a santificação, ele fala da santificação da totalidade do ser humano.
Se a santificação do ser humano ela é holística, ela deve ser na sua totalidade, então isso mostra o aspecto holístico do ser humano. Isso mostra como que as partes material e espiritual elas estão interligadas. Se elas estão interligadas, consequentemente a salvação, quando alcança o homem, ela alcança também neste aspecto, ou seja, quanto à cura, né? Aspectos então relacionados à cura. Então, a cura na expiação, né? Nós observamos isso também no aspecto exegético. No aspecto exegético, nós temos bases sólidas para afirmar que há cura na expiação. E o texto clássico é Isaías 53, o versículo 4. O termo enfermidades ali é primariamente uma referência aos pecados, embora o termo também pode ser uma referência às doenças físicas, né? Então, Isaías 53 e o versículo 4 é um texto clássico. Uma das formas de nós interpretarmos um texto é nós observarmos então como esse texto foi utilizado no Novo Testamento, ou seja, qual modelo hermenêutico nós devemos utilizar na interpretação de Isaías 53 e versículo 4 para afirmar, né, se há ou não cura na expiação. Bem, o modelo hermenêutico que nós devemos trabalhar certamente nesse texto é a interpretação neotestamentária de um texto do Antigo Testamento, né? Como é que o Novo Testamento trabalhou esse texto de Isaías 53:4? Isso significa, então, a intenção de um texto veterotestamentário é definido, então, teologicamente, não somente pelo seu contexto histórico, mas também pelo seu uso no Novo Testamento. E nós observamos, então, que esse texto ele foi utilizado, então, no Novo Testamento dessa forma, né? Nós observamos, então, em Mateus 8, o versículo 17, que o texto de Isaías 53, o versículo 4, ele foi interpretado, né, como que houvesse cura, então, na expiação. O texto diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra utilizada em Isaías 53, o versículo 4, como paz e sarados, ela fala então de devastação, tanto física quanto psicológica, do pecado que Jesus suportou em nosso lugar. Então, Jesus na cruz, ele suportou os nossos sofrimentos, e isso também indica a devastação, tanto física quanto psicológica, que o pecado ele produziu em nós e que foi suportado por Jesus, então, ali na cruz. Antes da queda, a situação do homem no jardim era de paz. A palavra paz é shalom, e o termo está relacionado à experiência de saúde e bem-estar, totalmente isento de sofrimentos e também de paz com Deus. Então, o propósito de Deus é pela restauração da shalom. Nós observamos isso em Isaías 53, o versículo 5. O propósito, então, de Deus, ou de Cristo na cruz, é principalmente e primariamente restaurar a paz espiritual, mas Deus também tem a intenção de Deus não tem a intenção de deixar a obra terminar por aí, no sentido apenas espiritual, né? Ela deve inundar então a nossa vida, então shalom. A saudação típica do apóstolo Paulo também nas suas cartas era exatamente esta, shalom, paz, né? Essa paz que Jesus obteve, esse shalom que Jesus obteve para nós, inclui então o aspecto psicológico e também emocional, ou seja, para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito, né? Bem, nós então observamos claramente aí que há então cura na expiação, né? Bem, isso é visto claramente, então, nas Escrituras. Outra coisa que nós devemos, então, atentar, que muitas pessoas talvez questionam, talvez perguntam, né? Que se há cura, então, na expiação, porque todas as pessoas, elas não são curadas. Nós devemos atentar que, nós vamos, inclusive, falar mais na frente, que a cura está relacionada a vários elementos,
devemos atentar também que um dos propósitos da cura divina é mostrar o irromper do poder da era do porvir, né? É mostrar o poder da era que está para vir, né? Então, Deus, ele cura no presente. Hebreus 6, versículo 5, a Bíblia fala sobre as virtudes do século vindouro, com o propósito da gente antever as coisas relacionadas ao que nós vamos desfrutar no futuro. Mas nós devemos atentar também que, às vezes, a nossa cura ela está relacionada a aspectos, às vezes, relacionados ao nosso interior, que aconteceram exatamente, às vezes, de forma imperceptível por nós. Uma pessoa que vive, por exemplo, na prática do pecado, ela tem um complexo de culpa, uma carga emocional proporcionada pela situação pecaminosa do pecado em que ela vive, que quando ela aceita então a Cristo, há uma mudança, uma transformação. Isso já são os efeitos também da cura divina na expiação que acontece em nossa vida. Então pode não ser necessariamente uma enfermidade física, mas somente pelo fato de nós aceitarmos a Cristo, recebermos a Cristo e termos uma carga emocional e psicológica do pecado enorme em nossas vidas, quando aquele fardo então é retirado no momento em que confessamos a Cristo, isso é então uma forma da expiação se manifestar em nossas vidas, da cura através da expiação se manifestar em nossas vidas. Então é um ponto também que nós devemos considerar. Bem, vamos ainda trazer mais luz relacionados à Escritura sobre este assunto. Então, nós temos a provisão redentora de Deus, né? A provisão proporcionada pela redenção, ela é abrangente, da mesma forma que a queda foi abrangente, a redenção também é abrangente. Nós observamos a revelação na Bíblia da vontade de Deus em relação à cura. O próprio Deus falou em Êxodo 15, 26, prometendo saúde para o povo. Eu sou o Senhor que te sara. Então Deus tem o propósito de curar. O ministério de Jesus também era a manifestação do caráter da natureza de Deus, né? Jesus então demonstrou isto durante o seu ministério terreno, curando as pessoas. A provisão da expiação de Cristo, nós já de uma certa forma comentamos, né? A morte de Jesus então garantiu a expiação de Cristo e consequentemente a cura também na expiação, né? A enfermidade e o pecado, eles são, podemos dizer, irmãos gêmeos, são gigantes gêmeos destinados por Satanás para destruir o ser humano. Mas aí entra então o perdão e a cura divina, que estão também irmanados como formas de Deus agir e destinados, né, ao ser humano para nos redimir e também nos dar saúde. E em quarto lugar, o ministério contínuo da igreja. Nós vemos nos Atos dos Apóstolos que a pregação do Evangelho nos Atos dos Apóstolos incluía também a cura divina. Jesus comissionou os discípulos e a igreja, consequentemente, então, para pregar o Evangelho, e isso no Atos dos Apóstolos incluiu a cura divina. Bem, a terceira parte do nosso comentário fala sobre os desafios atuais da cura divina. Vamos considerar então alguns desafios atuais da cura divina que são propostos às vezes por algumas pessoas que têm dificuldade de crer nesta cura, né? Primeiro, o primeiro desafio é a negação que as pessoas têm em relação ao sobrenatural. É o racionalismo. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas são racionalistas e então desprezam o aspecto miraculoso então do Evangelho. As coisas sobrenaturais, elas podem acontecer. Nós não temos indícios que os milagres eles foram restritos ao período apostólico. Então temos pessoas racionalistas, né? O desafio então do aspecto sobrenatural. Em relação aos cristãos, também existem muitas ideias distorcidas, né? Existem pessoas que desacreditam na existência dos demônios. Os demônios também são apresentados como uma realidade também na Bíblia, nas Escrituras, né? Outra forma também das pessoas às vezes negarem a realidade então da cura divina
é negar também a realidade dos dons espirituais. Nós temos os dons espirituais, né? Os dons espirituais continuam em evidência nos dias atuais. Tem pessoas que dizem, por exemplo, que o dia dos milagres ele já passou. São pessoas tradicionalistas e racionalistas. Os milagres eles continuam vigentes nos dias atuais. Então esse é um desafio que nós devemos atentar. Se a cura na expiação, por que muitos não são curados hoje? Né? A resposta está no fato de que a salvação está na expiação, mas nem todos também são salvos. Então, devemos atentar para isso. Mesmo no tempo de Jesus, nem todas as pessoas foram curadas. Nós observamos que Jesus curou algumas pessoas e não curou outras. Nós temos o caso também na Bíblia de pessoas ligadas ao apóstolo Paulo que permaneceram doentes. Paulo recomendou a Timóteo que tomasse um pouquinho de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Em Filipenses também temos um obreiro, né, que estava doente. Paulo cita ele lá na carta aos Filipenses. Bem, outra coisa que nós devemos atentar também é que as pessoas às vezes dizem que naquele tempo não tinha os médicos e por isso havia a cura, que hoje nós temos os médicos. É claro que a ciência da medicina já existia naquele tempo. Hipócrates, que viveu entre o ano 460 e 370 a.C., é o pai da medicina, desenvolveu uma ciência médica relativamente avançada para a época. Então já existia a medicina. A cura divina ela pôde conviver com a medicina. Nós não estamos querendo dizer que não podemos buscar a medicina, né? Isso, em alguns momentos, Deus pode também utilizar este elemento. Nós vemos em Isaías 38, o profeta Isaías aconselhando determinada pessoa a utilizar, né, o rei Ezequias a utilizar os meios naturais para ser curado, lá no finalzinho de Isaías 38. Bem, um outro desafio, então, que nós temos também nos dias atuais, né, é que as pessoas às vezes dizem assim, se a cura divina então funcionasse, ninguém morreria. Ora, aí entra então a soberania de Deus. A cura divina ela está relacionada a algumas questões. Ela está relacionada, por exemplo, a Bíblia apresenta sobre pecado não confessado, Tiago 5,16. Está relacionado a alguns casos à opressão maligna, Lucas 13,11. Está relacionado a medo, a ansiedade, Filipenses 4, 6 e 7. Está relacionado a insucesso do passado, que muitas vezes contribuiu para uma pessoa ficar debilitada com a fé hoje, Marcos 5, 26. Às vezes o ensino antibíblico também distorce e faz com que a pessoa não seja curada, Marcos 3, 1 a 5. Às vezes a negligência da liderança da igreja em ensinar sobre o assunto concernente à oração da fé, Tiago 5, 14 a 17. A oração da fé salvará o doente. O descuido também da igreja, às vezes, em buscar os dons de cura, 1 Coríntios 12, 9. A incredulidade também é uma razão, às vezes, das pessoas não serem curadas. Ou, às vezes, a irreverência pelas coisas de Deus. 1 Coríntios 11, 29 e 30, Paulo disse que a irreverência pelas coisas sagradas, como a Santa Ceia, por exemplo, era a causa de algumas enfermidades, né? Então, outros casos também é que Deus resolve, às vezes, levar determinadas pessoas, seus servos, utilizando as enfermidades. Segundo Reis 13, 14 e 20. Uma das formas que Deus tem para levar as pessoas para o céu é exatamente permitindo e proporcionando a enfermidade para esta pessoa. Bem, devemos então atentar. Essas são as causas, as razões pelas quais algumas pessoas não são curadas. Bem, um outro ponto que nós queremos considerar em relação aos desafios relacionados à cura divina hoje é o problema então do movimento da fé. O movimento da fé ele ensina que a pessoa não for curada é porque não tem fé. E coloca todos os casos nessa questão, né, relacionadas à falta de fé. Nós devemos então atentar o que eu disse agora há pouco, que a cura está relacionada à fé, mas está relacionada também à soberania de Deus. Em alguns momentos Deus tem propósitos que nós desconhecemos. Então, algumas pessoas vão ser curadas, outras não vão ser curadas. Aí entra o propósito de Deus. O fato da pessoa também ter o dom de curar não significa que ele vai curar todos, pois a cura está condicionada então a alguns elementos, conforme eu citei.
Deus, às vezes, por exemplo, pode também utilizar a enfermidade para disciplinar, para corrigir, para ensinar. A enfermidade faz parte do sofrimento que muitas vezes Deus permite, Deus proporciona para ensinar alguma coisa para os seus servos. Paulo orou por 3 vezes por uma enfermidade, 2 Coríntios 12, e Deus disse não. Deus disse que iria dar graça para ele suportar, mas não iria livrá-lo daquela aflição. Então, propósitos que às vezes nós desconhecemos. Bem, então concluindo, nós podemos afirmar, Jesus, ele cura hoje. A cura aconteceu no Antigo e no Novo Testamento. A origem da enfermidade está relacionada ao estado que nós vivemos decaído, de rebelião contra Deus, Mas a cura, então, na expiação é a visão de Isaías 53. Os dons de curais continuam em evidência nos dias atuais. O Evangelho completo inclui essa pregação também da cura divina. Porém, a cura divina está relacionada também a propósitos, conforme nós enumeramos ao longo do vídeo, que às vezes nós desconhecemos. Às vezes está condicionado, então, a pecado, a ansiedade, a ensino antibíblico, a negligência, a propósitos de Deus, a falta de fé. Então, são vários elementos que estão relacionados, às vezes, quando a pessoa não é curada. Por outro lado, então, nós devemos continuar pregando o Evangelho, crendo e orando para que Jesus cure as pessoas e crendo, então, nos milagres. E nós temos visto relatos, então, nos dias atuais de pessoas que têm sido curadas pelo Senhor Jesus. Prezado professor de escola dominical, esse é um momento singular para você enfatizar esse aspecto fundamental da doutrina cristã e do ensino pentecostal acerca da cura divina. Enfatize esse elemento, mostre a atualidade deste ensino nos dias atuais, dos dons espirituais, esclareça as dúvidas, procure corrigir as distorções que existem em relação à cura divina, alerte que às vezes Deus não cura a todos, e mostre biblicamente os propósitos às vezes disso, e aproveite para, quem sabe, dar oportunidade para alguns que foram curados pelo Senhor Jesus relatar suas experiências que tiveram. E aproveite também para orar por aqueles que estão doentes, que estão enfermos, e incentivos também a compartilhar, sendo então abençoados e curados. Não é possível, num vídeo como esse, não é o nosso objetivo trazer um ensino tão exaustivo por causa do nosso tempo, para não tornar então muito longo os nossos vídeos, mas em linhas gerais são estes os pontos que nós gostaríamos então de destacar. Se você tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, que você possa procurar lá na página 1402, nós temos um estudo sobre a cura divina que é muito útil para você compartilhar com a sua classe os fundamentos bíblicos que estão ali enumerados na Bíblia de Estudo Pentecostal. Que Deus, portanto, o abençoe. Nós agradecemos a você por ter nos acompanhado. Compartilhe este vídeo e até a nossa próxima lição.